Eu quero cumprimentar a todos que vêm acompanhando este programa maravilhoso, com a paz, programa Palavra Viva, com a paz do Senhor Jesus. Embora os anos passem, embora muitas coisas que se levantam na terra, se levantam e passam e já não existe mais, a palavra do Senhor, Deus, ele continua firme no seu trono de glória, existindo com o seu reino poderoso e maravilhoso. Às vezes nós prometemos algo para as pessoas, ou prometemos algo para Deus e não cumprimos. Às vezes nós estamos tendo um tipo de pensamento e passam os dias, nós passamos a ter outro pensamento. Os homens mudam constantemente de ideias, de pensamentos, de ideologia, de postura, mas o Senhor continua sempre, com a sua misericórdia e com a sua bondade. Em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, nós podemos confiar, porque é uma trindade infalível, é uma trindade aliançada para nos sustentar, tanto na terra, como no céu, ou em qualquer lugar que estivermos. Deus estará com aqueles que ele tem uma aliança. Os Estados Unidos, quando tem aliança com um país, por exemplo, Estados Unidos tem aliança com vários países. E essa aliança dos Estados Unidos, que é uma potência mundial, garante uma certa proteção, né? Garante um certo retorno em caso de problemas, de guerra. E essas nações, por ter uma aliança com os Estados Unidos, ficam mais tranquilas. E quando nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso, nós podemos ter certeza que, se necessário for, Deus envia o seu exército para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Por isso é importante nós termos essa aliança forte. Nós temos esse compromisso forte com o nosso Deus, com o Todo-Poderoso. Muitas pessoas estão vivendo na terra desatentas, né? Estão vivendo como se não existisse um reino superior, como se Deus não existisse e como os anjos não existissem. E muitas vezes, até mesmo nós que estamos no reino de Deus, às vezes nós estamos de uma forma desatenta, de uma forma irresponsável, mas é necessário que, mesmo que de repente nós tivermos pelo caminho algum vacilo, nós nos retornarmos à posição de atenção. Jesus disse que é para nós orarmos e vigiarmos, né? Estarmos atentos. E como de costume, nós estaremos lendo aqui o capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe, repetindo, e qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e lhe submetesse à profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e tira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos
ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atire para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face, porque os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Que se não desgarraram. Assim também é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos, assim não é vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um dos 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja, e também, se não escutar a igreja, considera como o gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu o perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas aos seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado a um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar a seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus irmãos fossem vendidos. Repetido, e não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando e reverenciando: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, aceitou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão nele, sufocando, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, dizendo: Seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial,
se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos perceber nessa passagem bíblica, né, que Deus, Ele espera que nós, assim como o nosso Deus, Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, por maior que eles sejam, Deus é capaz de nos perdoar. Deus também espera que eu e você sejamos capazes de perdoar aqueles que têm nos ofendido. Até mesmo o Pai Nosso, né, tem uma parte que fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né, a quem nos tem ofendido. Então, existe uma necessidade, não é uma opção, né? Isso não é uma opção, mas sim é uma questão que nós temos um mandamento, né? Que nós devemos perdoar, né, aqueles que nos ofendem, né? E nós percebemos nessa passagem aqui, na minha Bíblia está a parábola do credor incompassivo. Então conta uma história, né, que um certo rei, ele quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Então tinha uma pessoa ali que estava devendo 10.000 talentos, né, os servos daquele rei. E não tendo com que pagar o rei, aí o rei mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga, né? Então aquele servo ali do rei devia muita coisa. E o rei mandou que fosse vendida a esposa, que fosse vendido ele mesmo, que fosse vendido seus filhos, e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Aí esse servo, ele prostrou-se, né, diante do rei e reverenciou, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, aquele rei, né, que era o senhor daquele servo, ele foi movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui é uma parábola, né? Então entenda, existia um servo que devia muita coisa para o rei e ele deveria ser vendido juntamente com a sua esposa, com seus filhos e tudo que possuía, para que essa dívida pudesse ser paga. E esse servo, ele clamou ao rei, né? Ele prostrou diante dele, reverenciou, né? E falou, seja generoso comigo e tudo te pagarei. E o rei, ele ficou movido de íntima compaixão. Esse movido de íntima compaixão é algo tipo o que Deus sente por nós, né? O que Jesus, várias partes da Bíblia, fala que Jesus, ele foi movido, né, por íntima compaixão. Ele curou a muitas pessoas. Então Deus, ele tem compaixão de nós, né? Quando nós, na verdade, todos nós, né, eu, você, os seus filhos, né? Quando nós pecamos, nós acabamos comprometendo tudo que nós temos, né? E tudo que nós temos, nós perdemos o direito sobre essas coisas. No reino espiritual, né, atraímos maldição para a nossa vida. E quando nós pedimos perdão para Deus, né, arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, Deus, ele se move de íntima compaixão e ele nos perdoa. Perceba que o maior problema das nossas vidas não é o pecado em si, né? O pecado, ele não tem poder para nos destruir quando alguém se arrepende, né? Então o problema, pecar, todos nós pecamos, ninguém que pisou nessa terra, a não ser Jesus Cristo, não pecou, né? Só Jesus Cristo que não pecou. Fora Jesus Cristo, todos os homens pecaram. E todos necessitam da grande misericórdia de Deus.
E o que impede, e o que nos pode impedir de ser salvo é quando nós não nos arrependemos, né? Quando nós não lutamos para estarmos andando em santidade nesta terra. Os ímpios são aqueles que se entregam deliberadamente ao pecado, né? Você não foi chamado, você que está pecando deliberadamente, você não foi chamado para esse tipo de vida. Mesmo que a carne, mesmo que os demônios, mesmo que o mundo, mesmo que as pessoas, né, buscam ou te influenciam para que você venha pecar e pecar e pecar, existe um Deus todo-poderoso que é misericordioso e Ele habita naqueles que têm uma aliança forte com Ele para nos fazer santificar a cada dia, que luta dentro de nós para que nós não caiamos no engano, né, do pecado. Nós percebemos que ao longo da história, o povo ali, alemão, ele foi iludido, né? Ele foi vidibriado, né? Ele foi encantado pelas palestras e discursos de Hitler, um dos maiores, uma pessoa que podemos dizer que tinha sobre ele o espírito, né, do anticristo, era um tipo de anticristo. Ainda, pelo que nós entendemos da Bíblia, haverá um que será o próprio anticristo, né? Mas o espírito de anticristo já estava ali sobre Hitler. E as pessoas ficavam encantadas com os seus discursos, com as suas falsas palavras, né? E nós não podemos cair no engano, né? Como este homem aqui, que nós vimos na parábola, que ele fez muita coisa de errado, e ele pediu ali mais tempo para o seu senhor, que ele ia pagar tudo. Para o rei, né? Ali o rei perdoou ele, falou, olha, tudo bem. Aí, este servo do rei tinha uma outra pessoa que estava devendo para ele, ó. Então o seu, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, né? Um outro servo ali do rei, conservo quer dizer que era servo do rei também, né? Que lhe devia 100 dinheiros, devia uma certa quantidade de dinheiro para ele. Não era a quantidade que ele devia para o rei, era menos. E lançando mão dele, sufocando, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogou-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, semelhantemente, o que ele fez, né, ele pediu ali para o rei que era para ele ser generoso com ele, que ele ia pagar tudo, e o rei foi generoso com ele, né? E tinha uma pessoa que devia para ele e que fez o mesmo pedido, o mesmo clamor, né? Mas ele não agiu que nem o rei, né? Ele, porém, não quis, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Então, ele não teve a mesma procedência que o rei estava com ele, né? Então, assim como Deus, ele perdoa os nossos pecados, nós temos que perdoar o pecado daqueles que são nossos amigos, companheiros, colegas, daqueles que estão perto de nós. Porque quando ele não perdoou, ele não permitiu que aquele homem desse mais um tempo para aquele homem pagar a sua dívida, ele procedeu injustamente, né? Porque a dívida dele foi perdoada. E aquelas pessoas viram aquilo ali, né? Aquela má atitude dele, foram dizer ao rei. E aí o rei ficou furioso, né? Chamou ele e encerrou ele na prisão. Então o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Na verdade, o nosso Deus, ele é cheio de misericórdia. Mas Deus, ele vê, né? Ele enxerga quando nós não estamos procedendo corretamente. Existe sim uma fúria de Deus, né? Deus é o Deus da justiça e haverá um acerto de contas, né? Então você que de repente não consegue perdoar uma pessoa, né? Também o fato de, por exemplo, tem pessoas que são traídas. Então ele pode perdoar o ato pecaminoso, né? Mas é uma decisão dele se vai voltar ou não com o companheiro. Apesar que
a recomendação, o conselho é que a pessoa volte, né? Se reconcilie na questão conjugal, né? Não é recomendado a separação, porque no final das contas, mesmo quando há uma traição, se a pessoa conseguir perdoar, é algo melhor do que separar, né? Deus, ele odeia a separação. Sabemos que a pessoa tem o direito bíblico de separar, mas não é recomendado. Perdão aí, né? Então nós vamos continuar aqui falando também a respeito de uma situação bíblica aqui, sobre o reino dos céus, lá em Mateus 18:3. Jesus diz, no 18:1, naquela mesma hora chegaram seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Os discípulos de Jesus estavam querendo saber quem era maior, né, no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E ele disse: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, você pode perceber que uma das coisas que nós precisamos nos esforçar, né? Nós precisamos nos esforçar para sermos pessoas humildes, né? Porque a humildade, geralmente crianças são, apesar que as crianças de hoje estão um pouco contaminadas, né, com a sua sociedade, mas geralmente as crianças mais novas, elas são humildes, né? Você briga com ela é fácil em perdoar, logo ela se volta de novo para você. Então crianças são humildes. Jesus colocou uma criança e disse: aquele que se tornar humilde como a criança, esse é maior no reino dos céus. E Jesus falou do cuidado que cada um de nós temos de não escandalizar, né, as crianças. Jesus disse assim: olha, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem, né? Nós estamos vendo quantos escândalos, né, dentro da própria igreja, né? Homens que se desviam completamente do evangelho, cometem atrocidades, pessoas que abusam, né, de crianças, que abusam com palavras, abusam fisicamente, pessoas que levam as crianças, né, também a se distanciar do reino de Deus, né? E Jesus disse assim que é melhor que fosse, né, melhor que fosse que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, né, e submergisse na profundeza do mar, né? É como se melhor fosse que pendurasse uma pedra no pescoço e a pessoa se atirasse ao mar, do que ele viesse causar um escândalo, e esse escândalo viesse fazer com que essa criança perdesse a fé que ela tem em Jesus Cristo, né? E depois ainda ele acrescentou, né, que é para a gente tomar cuidado. Se o nosso olho escandalizar, é melhor arrancar ele, né, do que entrar na vida com o olho. É melhor entrar na vida com o olho só, é melhor ir para a eternidade com o olho só, que tendo os dois se lançado no inferno, né? Então você vê a seriedade, né, da existência do inferno. E ele disse: olha, não despreza algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então existe um anjo de Deus, né, ali, cuidando das crianças, né? E é para a pessoa ficar esperta, né? Porque mesmo que a pessoa faça algo com uma criança, a criança, elas são ali protegidas por Deus, né? Elas são vigiadas por Deus. E os homens têm que tomar cuidado com isso. Então nós estaremos orando agora, né, e pedindo a Deus que venha nos ajudar, né, a cada dia sermos pessoas mais santas na terra,
pessoas que não perdem o foco do Evangelho, do Reino de Deus, porque o Reino de Deus é sério, Jesus está voltando e Ele quer levar uma igreja purificada, santificada. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por, por, por o Senhor nos conceder esse privilégio de podermos, ó Pai, ministrar mais uma mensagem, Pai. Na nossa conta aqui é a mensagem 549. Pode ter sido menos ou mais, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, né? De estarmos enviando no WhatsApp. E também estamos chegando, ó Pai, à rádio. Meu Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor, nos livrando dos males. Meu Deus, a todas essas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, espalhados nos 4 cantos dessa terra, Pai, que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas famílias. Que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Pai, levantando obstáculos. O Senhor sabe fazer muito bem isso, nos proteger, nos guardar. Pai, que toda mentira do inferno, ó Pai, que todo engano venha cair por terra e que possamos, meu Deus, estar altamente ligados ao Senhor. As barreiras, as mentiras, os enganos, nós jogamos por terra no poderoso nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ensina a ser humilde como crianças, ó Pai. Nos ensina a cada dia mais, ó Pai, ter um coração perdoador. Meu Deus, aqueles que têm dificuldade de perdoar, Pai, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a perdoar. Não querer, meu Deus, que a pessoa, meu Deus, seja... Tem pessoas que despertam no coração o desejo de vingança, Pai. O desejo de que uma pessoa venha se dar mal por conta de um pecado. Meu Deus, que a Tua palavra diz que a vingança pertence ao Senhor, Pai. Glórias a Ti, que possamos orar, Pai, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem mal. Ajuda-nos a fazer isso, para que a nossa alma seja tratada. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Pai. Senhor, nós oramos por aqueles que se encontram enfermos, meu Pai, acometidos por enfermidades. O Senhor é maior que o câncer, por isso o câncer saia dessa vida no nome de Jesus. Problemas da visão, problemas na pele, sejam corrigidos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade que é para a morte, desapareça agora. Seja curado, seja curada. Seja liberto desse mal. Problema de esclerose múltipla, problemas dos ouvidos, problema em todas as partes do corpo. Seja agora restaurado, revigorado, que as forças do seu corpo venham estar de acordo com a normalidade, que as funcionalidades do seu corpo venham estar de acordo com a normalidade. Pedras no rim sejam quebradas, desapareça desse corpo. Pedras na bexiga, pedras no canal da uretra, pedras na vesícula. Seja agora quebrado em nome do Senhor Jesus. Receba a visitação do Deus Todo-Poderoso. Receba o toque do Senhor, receba a saúde. Todo problema de fraqueza, todo resfriado, toda gripe, todo mal, toda dor nas gargantas, dor nas cordas vocais, todo mal-estar desapareça. Saia dessa vida, no nome santo do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que todo mal que está cometendo, que está ocasionando problemas de mancha na pele, em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Todo problema de estresse, depressão, vícios, em nome do Senhor Jesus. Vai embora todo mal. Vai embora toda obra de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra todo mal. Sai fora em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, seja restaurado, pelo poder santo do nome do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Pai. Santo Ele é. Poderoso Ele é. Glorioso Ele é. Arabás, Elianda Labás. Shirianda Labás. Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor.